O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, queridos internautas, hoje nós estamos na terça-feira da 3ª semana do tempo da Quaresma. E nesta terça-feira a igreja vem nos trazer no Evangelho um texto que fala sobre a importância do perdão. Como já refletimos sobre esse texto na parte da manhã, e é um texto recorrente durante o ano litúrgico, isto é, um texto que volta e meia, ele sempre está sendo trazido à liturgia da palavra, então a gente tem a oportunidade de refletir sobre ele mais vezes. Eu quero deixar esse texto então para uma outra oportunidade e refletir com você sobre um assunto que, na minha opinião, pode também ser de grande importância para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua caminhada de fé. Para a gente poder conversar sobre esse assunto que está na primeira leitura, eu quero, antes de tudo, informar para você que todo o texto da primeira leitura e tudo o que o padre vai falar encontra-se em Daniel capítulo 3. Daniel é um livro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem um livro chamado Daniel. Nesse livro, no capítulo 3, vai contar essa história que eu vou, a partir de agora, resumir para você, a fim de que nós possamos refletir sobre ela. No ano de 605 a.C., um homem chamado Nabucodonosor se tornou o rei da Babilônia.
E a Babilônia se tornou o grande império do mundo, que veio a ocupar o lugar do império da Síria. Alguns dias atrás eu dizia para você que o império até então da Síria, ele era como os Estados Unidos são hoje. E agora eu quero pegar o mesmo exemplo para dizer para você: se você quiser conhecer o poder da Babilônia naquele tempo, basta você observar o poder que os Estados Unidos têm hoje. O maior exército, o país mais rico, o país com a maior tecnologia, o país com o maior número de recursos. Então, se tornou o império da Babilônia o maior, o mais vasto, o mais poderoso. E esse rei, Nabucodonosor, no mês de setembro, ele invadiu a Palestina, cercou Jerusalém e fez com que Judá se tornasse uma província da Babilônia. Vai acompanhando. Depois que ele fez isso e que ele conquistou esse território, ele levou o povo da Judéia, o povo de Judá, para a Babilônia como escravo. É aí que começa o período que nós chamamos cativeiro da Babilônia. Dentre as pessoas que o rei levou estavam Joaquim, que era o rei de Judá, e 4 jovens. Esses 4 jovens, Dona Maria, seu Zé, vou precisar que você preste muita atenção no nome deles. Quando eles moravam em Israel, eles se chamavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Vou repetir, se você que está em casa puder, repita comigo. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. É o nome de 4 jovens que foram para a Babilônia como escravos. Vai acompanhando. Como diz Dona Maria, vai assuntando. Chegaram na Babilônia e esses jovens muito talentosos começaram a se destacar. Então o rei decidiu dar a esses jovens uma função especial, um cargo mais importante, e colocou esses jovens para trabalhar no palácio do rei. Quando eles foram para o palácio do rei, ficou decidido então que o nome deles mudaria. Daniel passou a se chamar Baltazar. Misael passou a se chamar Misaque. Ananias passou a se chamar Sidraque e Azarias passou a se chamar Abidênego. Em algumas versões, algumas pessoas dizem Abidnego. Eu imagino que esse talvez seja o nome mais fácil para Dona Maria falar, Abidnego. Então, olha só o nome dos 4 jovens: Baltazar, Misaque, Sidraque e Abidênego, ou como diz Dona Maria, Abidnego. Esses 4 jovens, mesmo na Babilônia, continuaram servindo ao Deus de Israel, praticando a sua fé, fazendo suas orações, tementes a Deus, procurando observar os mandamentos, até que eles foram colocados à prova. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua bem grande, uma estátua de ouro, de 30 metros de altura, e fez um decreto obrigando todo mundo que passasse diante da estátua a se ajoelhar e a se prostrar em adoração à estátua do rei. E quando os 4 jovens passaram diante da estátua, eles não ajoelharam. Esses jovens, eles eram muito talentosos e, portanto, também muito invejados. As pessoas que sentiam inveja desses jovens, quando viram que eles não ajoelharam, logo correram e contaram para o rei. Disseram para o rei: olha, Nabucodonosor, você trouxe esses jovens para cá, você deu outro nome para esses jovens, você deu cargo de importância para esses jovens, cargo de confiança, mas eu tenho que te falar uma coisa: é um bando de traiçoeiros, são pessoas que não seguem o que você diz, são pessoas que não gostam de você, eles estão contra você, e a estátua cara de ouro que você mandou fazer, 30 metros de ouro puro, ouro maciço, eles passaram várias vezes diante da estátua e não quiseram se prostrar e adorar.
Aqui já seria um tema para uma homilia, né, Dona Maria? O que o fofoqueiro é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando ele sente inveja dessa pessoa? E aí Nabucodonosor ficou muito triste, porque ele tinha confiado nesses jovens e ele havia depositado sobre esses jovens uma grande responsabilidade, mandou chamar os jovens e disse para eles: deixa eu falar uma coisa para vocês, rapazes. Tô ouvindo uma conversa aí na cidade que a estátua que eu mandei fazer de ouro puro, coloquei no centro da cidade, fiz um decreto que é para todo mundo adorar. Vocês não estão adorando? Que história é essa? E os 4 jovens disseram: isso mesmo. Nós não adoramos no passado, não adoramos no presente e não adoraremos no futuro. Nunca vamos nos ajoelhar diante da sua imagem, porque nós adoramos a um só Deus, o Deus de Israel. E o rei ficou tão furioso, mandou pegar esses 4 jovens e jogá-los dentro de uma fornalha ardente. O que é uma fornalha ardente? É um forno, daqueles fornos como antigamente se fazia, de tijolo, mas um forno grande que cabe inclusive pessoas lá dentro, pessoas em pé. É como se fosse uma câmara de aquecimento. E por baixo ali, muita lenha, muita madeira, e essa madeira queimava e fazia subir um fogo, e esse fogo assava o que se colocava no forno. O rei Nabucodonosor disse: para que ninguém queira seguir o exemplo de vocês, para que as outras pessoas não queiram me desobedecer como vocês estão me desobedecendo, vocês vão pagar o preço. Qual é o preço? A fornalha ardente. Aqui chegamos ao tema: fornalhas da vida. Se você for parar para pensar, todos nós, de vez em quando, nós também somos lançados dentro de alguma fornalha. E o que são as fornalhas da vida? São aquelas situações que chegam para nós sem que nós queiramos, sem que nós tenhamos procurado. Você vê seu filho chegando de madrugada, seu filho chegando com o olho vermelho, seu filho gastando todo o dinheiro que ele tem, você não sabe com o que ele gasta, seu filho andando com um pessoal cheio de tatuagem, um pessoal cheio de piercing, de brinco, um povo com as correntes amarradas no pescoço, um povo estranho até de se ver, e você, um belo dia, foi arrumar a gaveta do seu filho e descobriu ali dentro droga. É uma fornalha da vida. Imagina o sofrimento de uma mãe ao descobrir que o filho que ela criou com tanto carinho está usando droga. A grande questão é: o que nós devemos fazer quando entramos na fornalha? O que você deve fazer se você estiver passando por uma fornalha? E eu dei apenas 2 exemplos, mas por causa do tempo nós poderíamos passar a noite inteira aqui dando outros exemplos de fornalhas. A esposa que descobre que o marido está traindo, o patrão que descobre que o seu melhor funcionário está roubando o dinheiro da empresa, a amiga que descobre que a sua melhor amiga está dando em cima do marido. São situações que trazem um sofrimento que você não pode virar as costas, que você tem que enfrentar, e você precisa saber como enfrentar. Porque uma coisa é certa: a fornalha vem, e ela vem para todos, e mais cedo ou mais tarde todos nós teremos que passar pelas fornalhas da vida. Talvez para você a fornalha seja a morte de alguém que você ama. Você perdeu um filho, você perdeu alguém de Covid, você perdeu alguém de acidente, você até hoje não consegue aceitar. Talvez isso seja a sua fornalha. Mas como é que você vai passar por isso? É uma pena que o nosso tempo já está esgotado, Dona Maria. Nem dá para aprofundar, mas teria tanta coisa para falar. A única coisa que eu quero dizer para você, e assim para resumir, é que os jovens aqui, eu até recomendo a você que faça a leitura, Daniel capítulo 3. Esses jovens poderiam ter reclamado, esses jovens poderiam ter se desesperado, esses jovens poderiam ter, talvez até, entrado em desespero. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a louvar dentro da fornalha, no meio do fogo, quando eles não tinham mais nada o que fazer. Eles começaram a louvar a Deus.
numa demonstração de confiança, numa demonstração de fé. Você também, meu irmão, que está passando por uma fornalha, a primeira dica que eu te dou, o primeiro conselho que eu te dou, aliás, o primeiro pedido que eu te faço: não se desespere. Não pense em tirar sua vida, não pense em cometer uma loucura, não pense em tirar a vida de ninguém, não pense em fazer nada que depois possa trazer arrependimento para você. Mas também não entre em depressão, não fique chorando pelos cantos, não fique pensando que tudo acabou. É apenas uma prova. Você vai passar por essa prova, você vai enfrentar essa fornalha e Deus vai te livrar da destruição. Esses jovens, quando começaram a louvar, eles viram um anjo de Deus descer no meio do fogo. E esse anjo controlava o fogo e não deixava que o fogo atingisse esse jovem. Deus não prometeu para você uma vida sem fornalha. O que Deus prometeu para você é que se você permanecer com Ele, mesmo na fornalha, Ele te dará a vitória. Por isso, para todos os que estão passando por uma grande fornalha na vida, para todos os que olham para os lados e só veem destruição e não conseguem enxergar uma saída, para todos aqueles que não encontram outra coisa para fazer a não ser chorar, eu estou aqui para pedir para você: aguenta firme, louve o Senhor, mesmo em meio às lágrimas, mesmo na tempestade, mesmo em meio ao fogo. Louve o Senhor, porque esse Deus que libertou os jovens da fornalha também vai libertar você.